galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência à introdução à genética que nós começamos na aula passada, beleza? Então veja, na aula passada nós vimos alguns conceitos fundamentais, conceitos básicos que você vai usar no estudo da genética de um modo geral, né? Então durante toda a genética você vai ter que lembrar desses conceitos como gene, gene dominante, gene recessivo, homozigoto, heterozigoto, né? Você também lembrou na aula passada alguns conceitos como cromossomo homólogo, cromossomos não homólogos, e a partir daí, então, esses conceitos serão fundamentais para você entender melhor a genética. Vamos dar sequência a esses conceitos, né, conceitos fundamentais. Então, veja, aqui você observa algumas simbologias básicas que nós vamos usar na genética. Com esses símbolos, nós vamos aprender a fazer o que a gente chama de genealogia ou heredograma. Genealogia ou heredograma é a representação gráfica da história de uma família. Então, quando você quer representar graficamente a história de uma família, você vai fazer uma genealogia ou heredograma, ou ainda chamado de árvore genealógica. Mas para isso você precisa usar, na verdade, alguns símbolos. Que símbolos são esses? Aqui você vê, esse quadradinho aqui representa o homem, a bolinha representa a mulher, tá? Aqui também é um homem e uma mulher, mas qual a diferença entre essa simbologia e essa? Deixa eu te explicar aqui. Na verdade, aqui é um homem e uma mulher normais, ou seja, que não tem nenhuma doença em questão. Agora, quando o quadrado ou a bolinha estiverem pintados ou rachurados, né, às vezes pode estar só rachurado e não pintado ao completo, quer dizer que eles são afetados por uma certa doença, né? Por exemplo, albinismo, miopia e aí por diante, né? Toda vez que você vê um homem, um quadrado assim, ele é um homem normal, quer dizer que ele não tem nenhuma doença. Quando ele estiver assim, ele tem uma certa doença, a mesma coisa que a mulher. Quando um homem e uma mulher estão unidos por um tracinho, quer dizer que houve aqui um casamento. Ou seja, quer dizer que esse casal aqui, eles tiveram um certo filho. Então, eu vou unir o homem e a mulher, então há aqui um certo casamento. E, logicamente, esse casamento vai resultar filhos. Quando você observa, no caso, dois tracinhos unindo homem e mulher, quer dizer que é um casamento consanguíneo. O que significa isso? Que esse homem e essa mulher são da mesma família, eles são parentes, ou eles são primos, né, de primeiro grau ou segundo grau, né? Então há um certo parentesco entre eles. Então você, em vez de usar um tracinho, você usa dois tracinhos, representando que eles são, na verdade, da mesma família. Professor, isso causa problema? Há problemas, no caso, entre se eu, de repente, tiver filho com uma pessoa da mesma família? Sim. Na verdade, o casamento consanguíneo aumenta o risco, aumenta a probabilidade de aparecerem certas doenças genéticas, principalmente doenças recessivas, porque vimos na aula passada que o gene recessivo ele tem que estar em dose dupla para se manifestar. Então é mais difícil ele estar se manifestando no indivíduo. Porém, quando um casal é da mesma família, é possível que eles sejam normais, mas eles tenham um gene recessivo que não está se manifestando. Tá? E aí, quando ele vai ter um filho com uma pessoa da mesma família, a possibilidade é bem maior dessa pessoa da mesma família ter esse mesmo gene recessivo, que não está se manifestando, mas está lá. Como ele tem e ela também tem esse gene recessivo, porque são da mesma família, essa probabilidade aumenta, aí há uma chance, então, nesse caso, desse casal ter um filho afetado. Aqui são os filhos, né? Filhos de um certo casal. Então, na verdade, eu tenho um casal, para representar o filho eu vou puxar aqui um tracinho e depois eu vou colocar os descendentes. Veja, na ordem, né, da esquerda para a direita. Então, aqui é o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Veja que nesse caso, o primeiro filho ele é uma mulher normal, aqui também uma mulher normal e aqui um homem também normal. Tá? Agora, quando os filhos tiverem esse tracinho, significa o quê? Que eles são gêmeos idênticos, eles são gêmeos monozigóticos. Isso quer dizer que eles são gêmeos idênticos geneticamente, eles vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Então são geneticamente iguais, eles têm o mesmo genótipo. Agora, nesse caso aqui, você vê, né, que olha, esses também são gêmeos, né, você vê que quando os gêmeos são normais, cada um tem o seu próprio tracinho.
Aqui os gêmeos não, eles vêm de um único tracinho. Ó. Há uma bifurcação de um tracinho. Bifurcou, quer dizer que eles são gêmeos, só que agora não tem o tracinho. Quer dizer que eles não são gêmeos idênticos, eles não são geneticamente iguais. Eles são gêmeos, né? Ou seja, eles podem ser, eles nascem e foram gerados no mesmo período, eles vão nascer no mesmo dia, mas não são geneticamente iguais. Eles podem ser do mesmo sexo ou de sexo diferente. Veja que aqui esses gêmeos não são do mesmo sexo. Os gêmeos idênticos ou monozigóticos não, são sempre do mesmo sexo. Aqui esses gêmeos, os dizigóticos ou bivitelinos, eles na verdade nem sempre são do mesmo sexo. Podem ser do mesmo sexo ou de sexo diferente. Aqui você vê um indivíduo portador de uma certa doença. Ou seja, ele é normal, mas ele tem o gene da doença. Então muitas das vezes a gente representa assim, é um indivíduo portador do gene. Tá? Ele é uma mulher normal, mas com um pontinho aqui no meio. Né? Aqui você vê, no caso, para simplificar numa genealogia, vamos supor que um casal teve 5 filhos, tudo do sexo masculino. Você pode representar apenas um quadrado e colocar o número 5, quer dizer que foram 5 meninos. Nesse caso aqui eu tenho uma menina, mas aqui dentro o 4. O que significa isso? Que o casal teve 4 meninas. Tá? Veja, se esse 4 tivesse aqui embaixo, haveria então uma outra representatividade. Ou seja, se esse 4 estivesse aqui embaixo, ele estaria representando a 4ª criança do casal, o 4º filho do casal. Como está aqui, ó, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Se tiver aqui dentro, quer dizer que foram 4 meninas que esse casal teve. Quando a criança ainda não nasceu e você ainda não sabe o sexo da criança, né? Então você vai usar essa simbologia. Quer dizer, você não coloca nem o quadrado nem a bolinha, você coloca esse, olha só, losango. E aí esse losango representa o quê? Que o sexo ainda não se conhece, é um sexo ignorado ou desconhecido. Quando os indivíduos da família morrem, você coloca uma cruzinha embaixo. Ou então você coloca um traço na diagonal. Quer dizer que esses indivíduos eles morreram. Tá? E aqui você vê, olha só, a representatividade de um casal. Como é que é esse casal? Ele é normal ou ele é afetado? Veja, ele é um casal normal. Né? Por que ele é normal? Porque eles não estão pintados aqui por dentro. Eles são normais. Esse casal teve quantos filhos? 2. O primeiro foi o quê? Um menino ou uma menina? Primeiro menino, segundo uma menina. Né? E eles são normais ou eles são afetados? Veja que eles são normais. Então, aqui é a genealogia. Através disso, através desses símbolos, você vai então construir a genealogia de qualquer família. Qual é a vantagem de se fazer uma genealogia da família? Uma genealogia é muito usada quando? Quando você quer conhecer um pouco melhor geneticamente essa família. Fazer, por exemplo, cálculos para saber a chance de um certo casal, de uma certa pessoa ter um filho ou uma filha com uma certa doença. Então, isso é muito usado hoje no que nós chamamos de aconselhamento genético. Tá? Aqui alguns outros conceitos ainda fundamentais, né? O caráter hereditário. Né? O que é o caráter hereditário? É aquele que depende de genes. Né? Um caráter hereditário é aquele que a pessoa tem e ele está na dependência de genes. Por exemplo, a cor da nossa pele, a cor dos olhos. Isso é um caráter hereditário. Por quê? Porque está na dependência do gene. Aqui você vê, por exemplo, a cor da pelagem em raposas. Então, a cor do pelo é decorrente de quê? É decorrente dos genes desse animal. Lógico que o meio ambiente também vai influenciar, mas esse é um caráter hereditário. É aquele que depende de um gene. Né? Então, vamos supor que uma pessoa ela não tenha um braço, mas ela nasceu normal e aí teve um acidente e perdeu um braço. Esse caráter, ele é hereditário? Não, porque ele não nasceu. Agora, se uma criança já nasce sem braço, aí sim, se ela já nascer sem braço, é um caráter hereditário. Caso contrário, se ela perde o braço, né, depois, já em vida, é um caráter adquirido. Aqui você vê então um caráter adquirido. Né? Quer dizer, o que é um caráter adquirido? Que na verdade não depende de um gene. Então veja, essas crianças aqui, olha, elas já nasceram sem braços. Mas veja, isso não é genético. Isso foi decorrente do uso de medicamentos. Então, por exemplo, a talidomida foi muito usada na década de 80, principalmente nos Estados Unidos, contra a depressão. Então, naquela época, mulheres grávidas que tinham depressão,
a talidomida tinha sido recentemente descoberta como uma terapia para depressão, e alguns médicos passaram talidomida para essas mulheres para tratarem a depressão que elas estavam tendo. Só que eles não sabiam que essa talidomida ela deformava o feto. Então o que aconteceu? Muitas mulheres acabaram tendo filhos assim, ó, com deformações. Mas veja, essas crianças nasceram sem braço, mas não é decorrente de nenhum gene, mas decorrente da medicação que essas crianças entraram em contato, né? A medicação que acabou lá no período gestacional, causando deformações na formação do organismo. Então veja, apesar de eles terem nascido com um problema, esse problema não foi hereditário. Não há um gene que causa isso aqui, mas na verdade a medicação que acabou afetando o desenvolvimento da criança. Então é um caráter adquirido. Então veja, nem todo caráter que se manifesta desde o nascimento, ele é hereditário. Então a criança nasceu com um caráter, já posso afirmar que ele é hereditário? Não, alguns sim, outros não, porque depende. Então é a mesma coisa, por exemplo, uma criança que já nasce com o vírus da AIDS. Então ele já nasceu com AIDS. Isso é hereditário, esse caráter? Não. Na verdade é adquirido. Só que é adquirido quando? Ainda no período embrionário, período gestacional. O vírus da AIDS passou da mãe para a criança através da placenta, fazendo com que essa criança acabe tendo a questão da doença, mas na verdade isso foi adquirido. E aí então nós vamos entrar na lei de Mendel. Né? A primeira lei, Mendel, quem foi Mendel? Na verdade Mendel foi um monge, né, que era formado em matemática e botânica, e ele foi designado para ser o diretor de um convento, né, na Áustria. Na época esse convento pertencia à Áustria, hoje pertence à República Tcheca. E ao chegar nesse convento, ele encontrou no jardim do convento uma grande plantação de ervilhas. E como ele era botânico e matemático, ele teve a curiosidade de pesquisar como é que as ervilhas transmitiam suas características para os seus descendentes. Então ele passou 8 anos fazendo cruzamento entre as ervilhas. Esse cruzamento ele era induzido pelo próprio Mendel, então Mendel escolhia que plantas ele iria cruzar, né? E de acordo com os cruzamentos e as observações, Mendel criou algumas regras, ele chegou a certas conclusões que resultaram nas leis mendelianas. São 2 leis, a primeira e a segunda lei de Mendel. Então Mendel, na verdade, é o pai da genética moderna. Foi o primeiro cientista a propor leis, né, para a hereditariedade. Então até hoje nós usamos como base da genética as leis de Mendel. Mendel então é considerado o pai da genética, né? Agora, infelizmente, Mendel, depois de 8 anos pesquisando, em 1865, ele, quer dizer, final lá, né, pouco mais da metade do século XIX, ele apresenta os seus trabalhos para a Sociedade Científica da Áustria na época. E, infelizmente, e para a decepção de Mendel, os seus trabalhos não foram compreendidos, já que Mendel ele usava cálculos matemáticos dentro da biologia, isso na época era uma novidade, né? Ninguém entendeu os trabalhos de Mendel, os cálculos rebuscados de Mendel, engavetaram os trabalhos de Mendel, não deram importância. Mendel morreu sem ver os seus trabalhos serem reconhecidos. Apenas em 1900, ou seja, 35 anos após a publicação dos trabalhos dele, 35 anos depois é que esses trabalhos foram reconhecidos. Como assim? 3 cientistas, né, cada um de um país, um holandês, um alemão e um austríaco, também pesquisando sobre hereditariedade, chegaram a certas conclusões de como as características são transmitidas de uma geração para outra. Mas quando eles foram observar os trabalhos de Mendel, o que eles acabaram tendo como surpresa? O que eles estavam descobrindo em 1900, Mendel já havia descoberto 35 anos antes. E eles foram bem honestos a dar todo o mérito a Mendel, né? Então, esses cientistas, na verdade, eles foram conhecidos, eles são até hoje conhecidos como os redescobridores dos trabalhos de Mendel, né? Porque Mendel que começou esses trabalhos e mostrando que Mendel estava muito além, né, dos cientistas da época.
né? Então, os trabalhos de Mendel foram importantíssimos para que a genética acabasse sendo, posteriormente, uma das ciências mais promissoras, né, do século XX e XXI. No final do século XX, a genética ela começa, então, a dar um salto importantíssimo, né, para a biologia e para a ciência. Então, hoje, no século XXI, nós temos várias realidades dentro da genética, como a clonagem, como os organismos geneticamente modificados, por exemplo, né? Mas tudo isso como? Graças ao trabalho lá anterior de Mendel. E Mendel, ele escolheu as ervilhas. Lógico, quando ele escolheu as ervilhas, ele não tinha ideia de que as ervilhas iriam acabar sendo um material ideal para pesquisar a hereditariedade. Talvez, se Mendel tivesse escolhido um outro tipo de ser vivo, ele não tivesse tanto sucesso como ele teve com as ervilhas. Mendel sabia disso? Não. Foi proposital que Mendel escolheu as ervilhas de forma proposital? Não. Na verdade, isso foi um acaso. Ele chega no convento que ele seria diretor e já encontra a plantação de ervilhas. Ele apenas faz cultivar, fazer a manipulação de cruzamentos e observar os resultados desse cruzamento. E, de uma forma geral, as ervilhas foram um material, um ser vivo ideal para a pesquisa sobre hereditariedade. Mas por quê? Primeiro, as ervilhas elas são de fácil cultivo. Então era muito fácil cultivar ervilha. Né? Não precisava de muito substâncias que pudessem ser usadas para adubar o solo. Não precisava de muito cuidado. Né? Pequeno porte, as ervilhas elas são pequenas, então Mendel conseguia no jardim do convento dele cultivar centenas de ervilhas, porque elas são pequenas. Se ele escolhesse uma planta de grande porte, ele teria que ter um espaço muito maior. Ciclo de vida das ervilhas, ciclo curto, ou seja, as ervilhas rapidamente elas germinam, crescem e já estão no caso, maduras sexualmente para se reproduzirem. Então é um ciclo reprodutivo muito curto. Isso possibilitou Mendel estudar várias gerações de ervilhas em pouco tempo. Né? Existem plantas que demoram anos para chegar na época reprodutiva. As ervilhas, em questão de meses, elas já estão aptas para se reproduzir, já estão florescendo. A flor é o órgão reprodutor das plantas, no caso das ervilhas. E aí, então, quando a planta floresce, quer dizer que ela já está ali com os gametas sendo fabricados, as células sexuais. Características contrastantes, quer dizer, as ervilhas elas apresentam características bem diferentes. Por exemplo, cor da semente, né? Ou verde ou amarela. Então é uma cor bem contrastante, bem diferente. Né? A semente, além de poder ser verde ou amarela, ela pode ter uma superfície lisa ou enrugada. É uma outra característica contrastante. A vagem da semente, né? A vagem da planta, porque a ervilha é uma planta do grupo das leguminosas, e toda planta leguminosa tem semente dentro de vagem. A vagem da ervilha também pode ser verde ou amarela. Então, essas cores contrastantes foram ideais para que Mendel pudesse diferenciar as características entre esses vegetais. E aí, então, depois que Mendel fez cruzamentos, né, inicialmente, ele chegou a uma certa conclusão. Né? A primeira lei de Mendel, na verdade, é resultante de um cruzamento inicial de Mendel. Veja, quando Mendel escolhe as ervilhas para pesquisar a característica da ervilha, ele teve também uma escolha muito interessante, que foi observar uma característica de cada vez. Então, as ervilhas têm várias características. Então, Mendel, ele sabiamente, ele escolhia uma característica de cada vez para analisar. Então, se ele escolhesse a cor da semente, ele não iria se importar com as outras características daquela planta. O importante era observar a cor da semente, verde ou amarela. As outras características não importavam para Mendel. Então, Mendel, na sua primeira lei, ele analisa um caráter de cada vez. Se ele queria analisar a cor da semente, era só isso que importava. Se ele fosse analisar a forma da semente, lisa ou rugosa, ele só se importava com essa característica. Não importa se a semente é verde ou amarela. O que importava é se ela tinha superfície lisa ou enrugada. Então, essa é a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é aquela em que Mendel analisa um caráter de cada ervilha.
Então, quando você pegar uma questão e nessa questão estiver a análise de um caráter só da ervilha, ou de qualquer ser vivo, é a primeira lei de Mendel. Então se fala sobre, por exemplo, a habilidade das mãos do indivíduo, se ele é destro ou canhoto. Então é um caráter só do ser humano. Né? Então, primeira lei de Mendel. Se você vai analisar a cor da pelagem de um animal, tá? Por exemplo, preto ou branco. Tá? Então, é um caráter só que eu estou analisando. Então, isso aí é a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela vale para um caráter apenas. Agora, se de repente eu vou, numa questão, analisar a cor do cabelo, né, e a cor dos olhos do indivíduo, eu não estou analisando mais uma característica, estou analisando duas características. Então, já não é a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é só quando você analisar um caráter em questão desse ser vivo. E aí Mendel conclui o seguinte, que cada caráter é determinado por dois fatores. Veja, nessa época de Mendel não existia a palavra gene. Essa palavra veio do século XX e Mendel estava no século XIX. No lugar de gene, Mendel usava a palavra fator. Então, o que é fator para Mendel é gene para nós hoje. Então, Mendel conclui o quê? Que cada caráter da planta, né? E aí ele estendeu isso para todos os seres vivos, cada caráter é determinado por dois fatores, ou seja, por dois genes, que hoje nós chamamos esses dois genes de quê? De genes alelos. Então, por exemplo, a cor dos nossos olhos seria determinado por um par de genes, por um par de alelos, um par de fatores. Esses genes, eles estão sempre aos pares, como nós vimos na aula passada, os genes sempre estão aos pares, porque nós recebemos um gene do pai e o outro gene de nossa mãe. Mas esses genes, na hora de você formar teus gametas, óvulo ou espermatozoide, você vai produzir gameta por meiose. Então, se esses genes estão juntos, na hora da meiose, eles vão se separar. Então, Mendel conclui que esses genes que estão aos pares vão se separar durante a formação dos gametas. Cada gameta, então, só vai ter um fator, um gene. Embora você tenha dois genes, na hora que você vai produzir um óvulo ou espermatozoide, esses genes vão se separar. Né? Então você tem dois genes para um certo caráter, mas você não vai passar os dois genes para o teu filho, você só passa um. Né? Então essa é a primeira lei de Mendel. Então é isso aí, gente, vai ficar por aqui, né, por enquanto só nesse conceito inicial de primeira lei de Mendel. Na próxima aula nós vamos colocar em prática essa primeira lei. Um abraço e até a próxima.